Estamos em outubro e eu acabei de finalizar o meu 10º livro lido no ano. Eu tô muito feliz que eu tô conseguindo manter uma frequência de leitura, apesar de que eu normalmente funciono assim. Eu fico viciada, eu acabo lendo rápido, e aí eu passo um tempo sem ler, aí eu arranjo um novo vício, leio rápido, passo um tempo sem ler, enfim. Mas tudo bem, gente, porque a leitura pra mim ela é um hobby, então eu também não fico cobrando super essa performance, né? Porque eu sinto que hoje em dia tudo que a gente faz parece que a gente tem que ser incrível e tem que, assim, fazer muito daquilo e tem que, nossa, meio que provar pros outros. Ah, então se tu gosta de ler, tem que ler 50 livros no ano. E não é assim que funciona, né? Na realidade, se a leitura é um hobby, é algo que me faz bem, por que eu estou me deixando ansiosa com isso, me cobrando, me fazendo enlouquecer, né? Hoje eu vou falar pra vocês sobre esses 10 livros que eu li. Eu coloco uma meta anual de livros, sim, mas no meu caso não é pela performance de, eu tenho que ler X livros. É mais pra eu conseguir ter esse tempo de meio que me obrigar a desligar do celular, de televisão, de qualquer coisa assim, né, do audiovisual, pra ter um momento ali de leitura, porque isso me faz bem. Então é mais nesse lugar do que realmente de tipo, nossa, eu tenho que ler muito se eu quero falar que eu gosto de ler. Entendeu? Fez sentido isso pra vocês? Nossa, eu fiquei muito amarela. Eu vou mudar aqui, Gabi. Paciência. Melhor assim, né? Ai, bem melhor. Tá bom, vamos lá. Eu vou pela ordem que eu realmente li os livros, tá? Eu comecei o ano lendo O Reaparecimento de Rachel Price. Inclusive, eu dou estrelinhas. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Ele é da mesma autora de Manual de Assassinato para Boas Garotas, que eu amo. Eu diria, inclusive, é uma das minhas sagas preferidas de livro. Eu gostei muito, eu tenho vontade até de reler, porque eu lembro do que acontece, mas eu acho que muito detalhe já se perdeu, e eu fiquei muito viciada quando eu li, então às vezes, sabe quando tu tá naquela ressaca literária? Pode ser que em algum momento eu volte pra reler esses livros, mas O Reaparecimento de Rachel Price, eu dei 4 estrelas, e eu lembro bem desse livro, porque assim, eu gosto, ele tem mistério. Por que eu tô ficando amarela de novo? Eu não mudei. Gente, seguimos. O Reaparecimento de Rachel Price eu dei 4 estrelas de 5, né? Obviamente. Eu gostei muito, mas pra mim ele ainda não chega aos pés de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Por quê? Eu tive uma questão com esse livro, por isso que eu tirei uma estrela dele. Eu já imaginava pra onde ele tava indo, o que ele tava construindo, o grande plot twist dele, né? Eu já imaginava que seria por ali, só que eu acho que ele enrola muito pra chegar no ponto onde isso é revelado. E depois que isso é revelado, acontece bastante coisa interessante. Então eu fiquei assim, pô, dava pra ter revelado isso antes, até porque já vai ficando muito claro o que aconteceu. Eu não vou dar spoiler aqui pra vocês, né? Mas assim, é um livro de mistério, acontece uma coisa, a gente tem que descobrir por quê, quem, e eu senti que nesse lugar ele acabou pecando um pouquinho, sabe? Por querer manter demais esse mistério e ao mesmo tempo ficar mostrando muito o que realmente tinha acontecido, pelo menos pra mim. E aí, modéstia à parte, sou obrigada a dizer que eu normalmente sou muito boa pra descobrir o plot das coisas. Eu acho que é muito por causa de Law and Order, tá? Que eu assisto muito Law and Order, tem muito plot twist, então eu acabo, sei lá, ficando boa nisso, não sei. Toda vez que a gente tá vendo alguma coisa de mistério, eu acabo adivinhando o que aconteceu e o Jean sempre fica chocado comigo. Então, eu comecei a acreditar que pode ser que eu realmente seja boa em adivinhar o plot das coisas, o mistério das coisas, né? Em desvendar o que tá acontecendo. Então, assim, gostei, achei que enrolou um pouco, mas foi interessante, foi uma leitura muito boa e que me prendeu. Além de ter demorado muito pra revelar esse plot, tem uma outra coisinha que me incomodou também, que é a falta de pergunta. Sabe quando, tipo assim, nossa, aconteceu uma coisa muito absurda, e aí tu vai falar com a pessoa que viveu aquilo e tu não pergunta nada dela, sabe? Mas enfim, então essas foram minhas 2 questões com esse livro, mas eu dei 4 estrelas mesmo assim, porque eu realmente gostei da leitura dele como um todo. O próximo foi Mortos Não Contam Segredos, da Karen McManus. Eu não sei se é assim que fala, gente, o nome dela. Se eu não me engano, é a mesma autora de Um de Nós Está Mentindo.
que inclusive eu comecei a ler, não curti muito e larguei, não me prendeu muito, assim. Mas esse eu achei legal, eu dei 3 estrelas e meia. Só que eu confesso pra vocês que eu não lembro dele 100%. Realmente, assim, vou ficar super devendo pra vocês uma sinopse ou alguma coisa do tipo, porque eu até entrei aqui no Google pra lembrar o que que acontece. A protagonista, Ellery, e seu irmão gêmeo. Ah, é do irmão gêmeo! Nossa, lembrei. Lembrei de tudo. Perfeito. Às vezes é um detalhe, né, galera? Tem a protagonista, o irmão gêmeo, aí eles se mudam pra morar com a avó em uma cidadezinha, lógico, né? Porque a mãe deles foi internada, que ela tem vício em... que é um reflexo de um trauma que ela tem, porque a irmã dela desapareceu há 1000 anos atrás. A irmã gêmea dela, inclusive. E aí, tem um mistério rolando na cidade, porque começam a aparecer, tipo, ameaças pela cidade, falando que, vai acontecer de novo, porque quando a irmã dela desapareceu, se eu não me engano, ela era tipo rainha do baile, ela tava concorrendo a ser rainha do baile. E aí, essas ameaças voltam a acontecer, incluindo a nossa protagonista, que é filha da irmã gêmea que desapareceu. Cara, agora que eu lembrei dele aqui, gostei do livro, tem romance, tem mistério, mas, como vocês podem perceber, ele não ficou tanto assim na minha mente. Então, eu acho que por isso que eu dei 3 estrelas e meia, porque eu já sabia que ele não era um dos meus favoritos. Mas... gostei, achei interessante. Acho que eu devia começar a escrever, né, tipo, o que eu acho dos livros, pra depois eu lembrar o que eu pensei enquanto eu lia. Mas tudo bem também. Que tô só dando uma geral pra vocês dos livros que eu li esse ano, né? Também eu não sou crítica de livro, nem nada do tipo. Aí, voltando pra Manual de Assassinato para Boas Garotas, tem um livro que é uma prequel. Ou seja, ele se passa antes da trilogia de Manual de Assassinato, que chama Jogo Fatal. Eu até hoje não, né? Até esse ano, eu ainda não tinha lido ele. Então, finalmente, li. E eu dei 3 estrelas e meia. Ele é disparado o menos interessante, porque a trilogia é absurda. Mas, apesar de eu já conhecer os personagens, de já ter essa familiaridade com esse universo, eu achei ele meio enrolado, tá? Achei meio enrolado, porque é sobre o momento em que ela decide, o que ela vai investigar. Então, por isso que tem a sequência depois, né? Só que, não sei, gente, achei meio enrolação. Eles estão jogando um jogo, então já não basta os personagens que a gente já conhece, eles estão interpretando outros personagens. É uma coisa meio confusa e acabou que não me prendeu tanto assim quanto a trilogia, que pra mim é perfeita. Amanhecer na Colheita. Esse aqui, melhor livro que eu li no ano, tá? Melhor livro que eu li no ano. Inclusive, eu vou reler esse livro quando o filme tiver pra sair, porque, pra quem não sabe, Amanhecer na Colheita é o livro que conta a história do Haymitch de Jogos Vorazes nos jogos dele, né? E assim, eu gosto de Jogos Vorazes, eu li todos os livros, né? Eu li o livro da trilogia, eu li o livro do Snow, que também é o mais chatinho disparado, mas... Amanhecer na Colheita, eu mesmo já sabendo o destino do Haymitch, eu fiquei presa e eu queria ler porque eu queria saber como aquilo ia acontecer. E é um livro tão cruel. Mano, eu acho que essa é a palavra. Ele é muito cruel. Só que ele é muito bem escrito. Ele é muito bem escrito. Gente, juro, assim, eu não queria parar de ler esse livro. Ao mesmo tempo que eu estava sofrendo com ele, eu não queria parar de ler. Então eu dei 5 estrelas. Toma, 5 estrelas. Melhor livro que eu li no ano. Até agora, pelo menos, né? Eu ainda pretendo ler, inclusive, Percy Jackson e o Mar de Monstros, mas só quando a série já tiver pra sair. Então, depois que eu ler o livro, eu conto pra vocês o que eu achei. Mas, por enquanto, ainda não li. E Amanhecer na Colheita é 10 de 10. Se prepare pra sofrer. E assim, eu não sei se vocês são do tipo que choram lendo o livro. Gente, eu choro, eu dou risada, eu fico tensa. Eu sinto todas as emoções enquanto eu tô lendo um livro. Eu não sou aquela pessoa que fica blasé, sentindo tudo internamente, sabe? Eu sinto externamente também. E esse, eu chorava tanto enquanto eu lia, que o Jean me perguntou se eu tava bem. Ele tipo assim, amor, tá tudo bem e tal. Porque realmente tem muita crueldade envolvida. E é impressionante que mesmo a gente já sabendo o destino de algumas pessoas, ainda assim a gente se apega e sofre, mesmo tentando não se apegar. É um livro que te surpreende. E fazer isso com uma história onde as pessoas já conhecem o final é impressionante. Impressionante. Eu tô muito hypada. Inclusive o filme, cara, o elenco é surreal.
parece que foi fan casting, sabe? De tão, assim, absurdo que tá esse elenco. Então, tô absurdamente hypada, muito ansiosa. Ano que vem aí Amanhecer na Colheita. E eu quero trazer vídeo pra vocês sobre o filme, comparação livro-filme, o que eu achei, qual que eu gostei mais, enfim. Inclusive, tô até pensando em reler Jogos Vorazes ano que vem. Como um todo, né? Reler a trilogia e reler o Amanhecer na Colheita. O do Snow vou deixar porque achei ele meio chatinho. Agora, assim que já passou um tempo... Aí tem outro da Carrie McManus. Eu tô falando certo, gente? Será o nome dela? Não sei, hein? Mas enfim, que chama Assim Você Me Mata. E toda vez que eu falo o nome desse livro, eu penso no Michel Teló. Eu acho que é impossível a pessoa ser brasileira, ler o nome desse livro e não pensar no Michel Teló, mano. Mas aqui a gente tem a história de 3 jovens que matam aula. Eles eram muito amigos no passado. Aí um belo dia eles meio que se reencontram. Aí eles resolvem matar a aula. Acontece um assassinato e de repente eles estão sendo investigados por esse assassinato e eles têm que descobrir o que aconteceu pra poder livrar a barra deles ali. Cara, eu dei 3 estrelas e meia, mas parando pra pensar agora, eu acho até que eu gostei mais desse livro do que o outro dela, o dos gêmeos lá. Mas tudo bem, também não foi uma disparidade muito grande, não. Acho que os dois com 3,5 ainda tá ok. Só que esse, eu lembro que ele vai... Sabe a bola de neve assim, mano? A bola de neve, ela vai crescendo de um jeito que tu não tá esperando. E eu me perguntei várias vezes como que eles iam sair dessa situação, porque parecia que só tava piorando. Então eu gosto dessa sensação de estar lendo e querer saber como que aquilo vai terminar, como que aquilo vai se desenvolver, sabe? Se eles vão se livrar daquilo, se não vão. Será que então o final não vai ser o famoso final feliz e tudo mais? Eu gosto dessa sensação pra realmente surpreender, né? Pro final surpreender. Então, gostei bastante desse livro. E tem um casal, e eu acho que eles têm muita química. Se tem casal com química, já me ganha mais um pouco também. Mas é um livro de mistério, né? Porque tem um assassinato, que eles têm que descobrir o que aconteceu. E investigação. Então, eu tava mais nessa vibe no começo do ano. Depois eu percebi que ficar lendo coisas assim logo antes de dormir, que é o melhor horário que eu tenho, né, pra leitura, tava me deixando um pouco ansiosa. E aí eu acabava tendo sonhos muito agitados às vezes. Então, esse foi o último livro do ano que eu li, que é de mistério, suspense, investigação, enfim. Mas eu gostei dele, tá? Fica de recomendação pra vocês. Aí depois eu fui pra uma pegada mais romance, amor, comédia romântica. E aí eu tava lá no meu Kindle, passando, tava no meu Kindle Unlimited, né? Porque eu falei, eu pago, gente, quero ler algum livro que esteja disponível aqui pra mim. E aí veio um lá, Quebrando o Gelo. É uma patinadora artística, tem que lidar com o menino que é do hóquei e tal. Mano, achei inofensivo. Falei, deixa eu baixar esse daqui. Comecei a ler, achei super interessante. E aí, de repente, gente, eu não tava esperando, juro pra vocês, não estava esperando. De repente, começou umas cenas mais 18 que eu fiquei com vergonha. Eu tenho 31 anos e eu fiquei com vergonha enquanto eu lia sozinha. Tipo assim, eu tava lendo sozinha, ninguém tava vendo o que eu tava lendo. E eu tava assim, mano, meu Deus do céu. Eu não tava esperando que fosse ter coisas tão explícitas assim no livro. Eu nunca tinha lido nada com cena mais 18 assim, tão bem descrita. Fiquei chocada, mas o livro é muito bom. O livro é muito bom. E realmente o casal, eles funcionam muito, muito bem. Então assim, apesar de ter ficado um pouco constrangida, eu achei que o livro vale muito a pena. Eu dei 4 estrelas e meia. Então eu realmente gostei muito. E eu gostei muito não só do casal principal, mas dos amigos também. E aí depois eu descobri que esse universo tem outros livros. Tem mais 2 livros pelo que eu vi. O outro é No Calor do Momento, que é de um dos amigos do protagonista, porque é um casal protagonista, né? Inclusive, uma coisa que eu gosto muito é que tem o capítulo, tipo, na visão da protagonista e depois do protagonista, né? E eu gosto quando tem isso, porque a gente consegue ver os dois lados, ver o que eles estavam pensando, o que eles estavam sentindo. E eu sinto que a gente se apega mais aos personagens, sabe? Então, No Calor do Momento também tem essa pegada, é com um dos amigos do Nate, que é o protagonista de Quebrando o Gelo. Ele tá num acampamento, tá trabalhando num acampamento, conhece uma menina, também tem a história deles. Eu ainda prefiro Quebrando o Gelo do que No Calor do Momento, mas gostei bastante, dei 4 estrelas pra No Calor do Momento. E aí eu vi que tem um terceiro livro, só que esse eu ainda não li. Ainda não li porque os outros 2 estavam no Kindle Unlimited. E aí eu falei,
Ai, quer saber de uma coisa? Eu vou dar um tempo. Vou ler mais coisa que tá no Kindle Unlimited antes de comprar o terceiro, porque o terceiro era mais recente, então ele ainda tava pra comprar. Mas eu vou querer ler com certeza. Depois que eu ler, eu conto pra vocês o que eu achei. Aí, nessa do Kindle Unlimited, eu vi que tem vários livros de Shakespeare. Isso é muito aleatório, gente. Mas assim, na época do meu curso de teatro, eu li vários livros de Shakespeare, né? Eu comprava, inclusive, porque eu gosto muito do livro físico. E eu nunca tinha tido a experiência de ler Shakespeare no Kindle. Não gostei. Ah, gente, não gostei. Inclusive, eu li Otelo, que é uma história que eu acho legal e que eu lembrava de ter gostado bastante do livro, por isso que eu comecei por ela. Só que eu não sei dizer pra vocês. Eu peguei o Kindle e não tava fluindo a leitura, sabe? Eu demorei pra engatar, então eu dei 2,5 estrelas, mas não é necessariamente pra Otelo, foi pela minha experiência lendo Shakespeare no Kindle. Não sei dizer pra vocês, por que mudou? Não sei. Mas assim, quando eu li o livro físico, foi muito mais fácil pra mim, fluiu muito mais. Então, até fiquei curiosa, quero saber de vocês se vocês têm alguma peculiaridade, assim. Porque eu amo o Kindle e eu amo o livro físico. O Kindle, pra mim, ele é uma mão na roda, porque eu gosto de ler antes de dormir. Então, eu não preciso ter luz, eu não... Sabe? Eu só pego meu Kindle, leio, durmo e tudo certo, é prático, beleza. E fora, assim, a quantidade de livros que a gente pode ter também, né, ali dentro. Mas tem uns que não é a mesma coisa. Quando eu fui reler fazendo meu filme, eu peguei meu livro físico e, é tão gostoso, eu sinto que eu leio até mais rápido, sabe? Então, eu acho que pra Shakespeare não funcionou muito. Eu tinha até baixado outros, mas deixei um pouco de lado, depois eu tento de novo e vamos ver. E os meus livros de Shakespeare, eu nem lembro se eles estão aqui ou se eles estão lá em Manaus, mas eu acho que eles estão até aqui em São Paulo. Então depois eu vou fazer um teste. E aí eu conto pra vocês se o problema sou eu ou se era realmente ler Shakespeare no Kindle. E aí tem mais dois. Os dois também são de romance. Um foi um experimento de amor em Nova York. Achei muito fofinho, dei 3,5 estrelas, porque é isso. Achei fofo, gostei do casal, mas não super me apeguei. 3,5 estrelas, gente, é uma ótima nota, né? Que inclusive, todos os livros que eu li aqui basicamente estão com nota boa. Só que uns eu gostei mais, outros eu gostei menos. Então, esse Um Experimento de Amor em Nova York, inclusive, eu li. E depois eu descobri que ele é do mesmo universo de um outro livro que foi o que saiu antes dele, que é o da melhor amiga da protagonista, que eu já peguei spoiler de que casou, não sei o que, não sei o que. E eu nem sabia disso. Por quê? Porque também fui meio no escuro. Vi lá a sinopse, falei, é isso, vou ler e pronto, segui. Então, assim, achei legal, achei fofo. Ele é bem comédia romântica mesmo. Ele também é mais 18, também tem cenas bem explícitas. Mas, assim, eu gostei que ele tem um quesinho muito realizando sonhos, sabe? Aquela coisa meio Hollywood, assim. Então, gostei desse. E por último, mas não menos importante, A Hipótese do Amor. Dei 4 estrelas pra Hipótese do Amor. Gostei muito. Gostei muito. Eu estava rendida pelo casal no começo do livro já. Começo do livro, mandei mensagem pra minha amiga que falou, é muito bom ler e tal. Falei assim, já estou torcendo pelo casal, já estou shippando, eles têm muita química, funciona muito bem. Inclusive, vai ter filme. Tô ansiosa pelo filme também. Só que eu diminui um pouco as estrelas, porque pra mim o livro termina no auge. Aí eu fiquei... Nossa, gente, eu fiquei indignada com isso. Fiquei indignada. Porque pra mim, a hora que o livro termina é tipo assim, como assim? Peraí. Até bati no microfone. Como assim ele termina agora? Eu quero ver mais, eu quero ver o desenrolar, eu quero, sabe? Eu quero respostas para algumas coisas. E não teve. Então, fiquei chateada que o livro acabou no seu auge. Eu espero que no filme a gente consiga ter um pouquinho a mais pelo menos. Mas a história é muito legal, muito legal. E eles funcionam tão bem, esse casal, tão bem. Absurdo. Gostei bastante. 4 estrelas. E eu tô aceitando recomendações, porque agora eu não sei ainda qual vai ser a minha próxima leitura. Então, se vocês quiserem deixar recomendações, pode ser de algum livro de mistério, pode ser de algum livro de romance, deixem aí nos comentários, porque estou aceitando. Ainda mais se estiver no Kindle Unlimited, né? Que tem que justificar o que a gente paga. É isso, gente. Um beijo pra vocês e